E hoje a gente vai falar um pouquinho de filosofia, conteúdo do primeiro ano, que basicamente é uma pequena síntese do que é a filosofia na antiguidade. A gente tem que lembrar que a filosofia ela surge na Grécia, principalmente em Atenas, graças à maneira como o formato da política era em Atenas. A gente tem toda uma construção socioeconômica que permite o surgimento da filosofia, a gente tem os debates na Ágora, a gente tem a própria democracia ateniense, a formação de uma sociedade com cidadãos privilegiados que desfrutam do ócio, e aí por isso a gente tem um conjunto de pessoas que tem um tempinho para pensar em coisas que envolvem a natureza, e aí nós temos o surgimento da filosofia, além do fato, é óbvio, da gente ter um conjunto de intercâmbios culturais entre o Oriente e o Ocidente, algumas navegações que permitem isso dentro do mar Mediterrâneo, já que a Grécia está na Península Balcânica, e assim por diante. Mas a gente vai fazer um pequeno resumo hoje sobre os períodos cesáreos da filosofia e como elas se dividem de forma bem sistemática, bem resumidinha. A primeira delas é o chamado período pré-socrático. O período pré-socrático é o período que vem logo depois da questão da mitologia. A mitologia grega ela é um grande termômetro para a gente ver como funcionava a mente dos gregos ali no período anterior ao século 8 a.C., e a gente consegue compreender que a mitologia grega ela não é só um conjunto de narrativas com elementos sobrenaturais, né? A mitologia grega ela também tem um caráter dedutivo, um caráter de observação. A gente tem a tentativa de explicar fenômenos naturais através de seres sobrenaturais, mas que tem sim uma forma de dedução, uma análise dedutiva a partir de observação. Todas essas questões são importantes para a gente entender como, depois da mitologia, a gente tem o surgimento do que a gente chama de período pré-socrático ou cosmológico, que vai do século 7 a.C. ao século 5 a.C., cerca de 200 anos, que a gente tem o estabelecimento de grandes filósofos que vão tentar descobrir como a natureza funciona. Por isso que a gente chama esse período de cosmológico, porque é a noção de que o cosmos está sendo investigado. Por isso que o principal objeto de investigação dos filósofos cosmológicos ou pré-socráticos é a archeia physis, que é a noção de onde vem tudo, de onde todas as coisas vêm. Lembrando que a archeia é o chamado princípio multiplicador e unificador, e a physis, que é a própria natureza, né? Compreender a própria natureza era essencial para os filósofos pré-socráticos para poder entender o funcionamento da realidade. Por isso que os filósofos pré-socráticos eles estão preocupados em investigar a realidade, ou seja, o mundo à minha volta, a natureza objetiva. Nós temos grandes filósofos pré-socráticos como exponentes, né, dessa escola filosófica, que eu trouxe três aqui, que são Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo, que segundo ele, para sua tese sobre a arché, tudo era água. A gente tem Parmênides de Eleia, que é um filósofo imobilista, e o Heráclito de Éfeso, que é um filósofo imobilista. Parmênides de Eleia vai ser um filósofo base para o Sócrates e para o Platão, enquanto Heráclito é um filósofo base para Aristóteles, que é a escola que a gente vai ver agora, os chamados filósofos socráticos. Eles recebem esse nome porque o seu maior exponente é Sócrates, que é o primeiro desses filósofos a mudar o sentido da investigação para a natureza humana. Uma coisa que tem que ficar bem claro, pessoal, é que quando eu cito que, independente da escola, os filósofos se preocupam em investigar alguma coisa, esse é o objeto em comum que eles têm. Por exemplo, se a gente voltar aqui nos pré-socráticos, eles se preocupam em investigar a realidade. Tales de Mileto, Parmênides de Eleia e Heráclito de Éfeso produziram teses completamente diferentes umas das outras. Eles identificaram noções diferentes para physis, identificaram noções diferentes para arché, inclusive, sendo contemporâneos, como Parmênides e Heráclito, eles divergiam no pensamento. Como eu falei, Parmênides era imobilista e Heráclito era mobilista. Mas mesmo assim eles pertencem à mesma escola. Por quê? Porque o objeto de estudo é o mesmo. O objeto de estudo é o mesmo. Ou seja, eles investigam a mesma coisa. Mesmo chegando a conclusões diferentes, o objeto de investigação é o mesmo. Por exemplo, quando a gente volta nos pré-socráticos, o objeto de investigação dos socráticos, o objeto de investigação deles é a natureza humana e os limites do conhecimento. Ou seja, do que os seres humanos são capazes, o que os seres humanos são capazes de aprender,
O que os seres humanos sabem ou acreditam saber, esse é o objeto. Sócrates, Platão e Aristóteles têm concepções diferentes uns dos outros sobre o que o ser humano é capaz de aprender e como ele aprende, mas o seu objeto de investigação é o mesmo. O período chamado socrático, ou antropológico, ele vai do final do século V até o século IV a.C. É um período relativamente curto porque a gente tem basicamente o período de vida de Sócrates e Platão. Além disso, esse período é chamado de antropológico porque este termo antropo significa homem. Então, é a ideia de que os filósofos socráticos têm como objeto de investigação o homem. Bem tranquilo. O período sistemático é um período que a gente usa para especificar de uma maneira bem singular o pensamento aristotélico. Por quê? Aristóteles também estava preocupado em investigar a natureza humana e os limites do conhecimento, assim como eu apontei aqui, porque ele é um filósofo socrático, ele é discípulo do Platão. Mas o Aristóteles ele toma um rumo diferente do Platão e ele passa a sistematizar a realidade. Por isso que ele se preocupa em sistematizar o conhecimento, porque o Aristóteles quer saber do que as coisas são feitas, do que os seres, que são os objetos que existem na realidade, do que eles são feitos e como eu posso compreendê-los de uma maneira objetiva ou subjetiva. E aí o Aristóteles está lidando com a ideia de que as coisas têm causas. E eu posso perceber essas causas ou não? Essas causas existem a partir da minha percepção ou elas existem na realidade objetiva? Por isso a ideia de sistemático, porque ele vai criar categorias, ele vai criar noções de causa para tentar categorizar, sistematizar todo o conhecimento humano acerca do mundo à minha volta. A gente chama esse processo de ontologia ou metafísica. Por último, nós temos o chamado período helenístico ou período greco-romano. Ele vai do final do século III a.C. até o século VI d.C. Na verdade, o período helenístico ele dura até o século IV a.C. A gente coloca ele como século VI porque por conta da repercussão que ele estabelece. Ele vai influenciar muitas bases. Filósofos como Plotino, que são filósofos neoplatônicos, vão dar influência para filósofos medievalistas como São Tomás de Aquino e assim por diante, ou Santo Agostinho de Hipona. E por isso a gente tem essa extensão dessa noção do período. Mas, em tese, resumidamente, o período helenístico é o período em que os gregos passam a não se preocupar mais com o mundo objetivo, mas com maneiras de se comportar, o modo correto de se viver. A gente também pode considerar que o período helenístico produz o que a gente chama de filosofias de vida, muito pautadas numa coisa que a gente nomeia ataraxia, que é a apatia, a ideia de que as coisas que acontecem à minha volta, se não forem do meu controle, não tem por que eu me preocupar. Isso acontece por conta do contexto grego, que é o fato de que os gregos foram invadidos pelos macedônicos no século III a.C. E aí algumas dessas filosofias de vida que vão surgir, como o epicurismo, o cinismo e o estoicismo, vão ter como base a ideia de que a guerra é impossível de ser controlada, a doença é impossível de ser controlada, a morte é impossível de ser controlada, isso tudo num contexto de invasão. E é por isso que você não deve se preocupar com isso. A gente vai, inclusive, dentro da área da filosofia, colocar essas escolas de pensamento dentro do modelo da ética. A gente chama elas de filosofias éticas, que tem a ver com a ideia de como viver a vida, o que é correto, o que é errado, como se comportar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, manda mensagem aqui no direct e valeu!